Olá, professora, tudo bem? Eu me chamo Adriana Brecher, sou aluna de Biomedicina da Universidade Paranaense Unipar e gostaria de apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, o TCC. O meu trabalho é sobre o relacionamento entre as vitaminas B12 e B9 e suas implicações na saúde humana, com foco em anemia megaloblástica. Então, uma introdução. As vitaminas, elas são nutrientes essenciais para o organismo humano. As vitaminas B12 e B9 são vitaminas hidrossolúveis do complexo B. Por isso, elas devem ser ingeridas diariamente. Por serem hidrossolúveis, elas são facilmente eliminadas. Já as lipossolúveis são mais armazenadas no organismo. E a vitamina B12, ela também é chamada de cobalamina. Ela é a molécula da cobalamina. E o ácido fólico, que é a B9, também é chamada de folato. Essas anemias são nutricionais e elas são as mais comuns. A vitamina B9 e a vitamina B12 e ferro são as causas mais comuns de anemia na população. Já a anemia B12, ela possui características únicas. Como você pode ver na figura 1, a cobalamina, ela possui cobalto como átomo central da molécula. E ela também possui um agrupamento metil. Quando está no plasma, quando está no tecido, ela possui um agrupamento adenosil. E o folato, que é o ácido fólico, ou vitamina B9, ela é uma estrutura molecular mais simples, com 3 anéis aromáticos, e possui átomos de nitrogênio. A anemia megaloblástica é uma anemia derivada da deficiência dessas duas vitaminas que são essenciais para o organismo humano, né? A B12 e a B9. O objetivo do presente trabalho é discutir os aspectos atuais sobre a anemia megaloblástica, anemia perniciosa e principalmente o relacionamento entre a deficiência de cobalamina e a deficiência de ácido fólico. Os métodos utilizados para desenvolver o meu trabalho é uma pesquisa qualitativa de dados e conhecimentos extraídos de um compilado de artigos científicos e livros já publicados anteriormente. A revisão de literatura foi realizada uma coleta de trabalhos científicos na base de dados Medical Literature Analysis Retrieval System Online, que é a Medline, e a literatura latino-americana do Caribe em Ciências da Saúde, LILACS, e a Scientific Electronic Library Online, Cielo, utilizando os termos anemia perniciosa, deficiência de vitamina B12 e deficiência de ácido fólico. Então, ao desenvolvimento. A anemia é definida como a diminuição da concentração de hemoglobina no sangue, abaixo dos valores de referência para idade e sexo. É considerada anemia quando os valores estão abaixo de 13,5 gramas decilitro em homens e 11,5 gramas decilitro em mulheres. Esse valor, ele varia entre laboratórios, mas todos os valores são semelhantes a esse que eu mostrei aqui. Mas cada laboratório tem o seu valor de referência. Eu trouxe também uma figura, uma foto da hemoglobina e seu grupamento M. O grupamento M está ali na fórmula estrutural, com o ferro como o átomo central do grupamento, como vocês podem ver. Etiologias. As principais etiologias da anemia megaloblástica são a deficiência de cobalamina, que é a B12, deficiência de folato, anemia perniciosa e anemia causada por fármacos. Na fisiologia, os papéis metabólicos do folato e da vitamina B12 e cobalamina estão interligados. O folato é essencial para a síntese de timidilato, que é um nucleotídeo crucial para a síntese de DNA. Então, a B9, ela faz a síntese e a produção do timidilato, que é crucial para a síntese de DNA, e sua deficiência afeta a divisão celular. A B12, ela atua como cofator em transferências de carbono por meio da metilação e rearranjo molecular. A cobalamina, ela é necessária para a reciclagem do folato, e sua deficiência afeta o suprimento de folato. Ou seja, o ácido fólico, ele precisa da vitamina B12 para funcionar. A cobalamina, ela é vital para a síntese de S-adenosilmetionina, que é uma molécula necessária para reações cerebrais. Na fisiologia também, a diminuição da síntese de DNA, ocasionado pela deficiência desses dois nutrientes indispensáveis para a síntese de timidina, a maturação nuclear ficará atrás da maturação citoplasmática, gerando precursores eritróides nucleados anormalmente grandes, que são denominados megaloblastos. Como vocês podem ver na figura aqui, a diferença de tamanho das hemácias. Quando é entre 80 e 100 femtolitros, ela é considerada normal, o tamanho normal. Quando o tamanho está inferior a 80 femtolitros, é considerada anemia microcítica. E quando está superior a 100 femtolitros,
é denominada anemia macrocítica. A vitamina B12 ela funciona como cofator essencial para metilmalonil-CoA e a metilação da homocisteína em metionina, no qual atua como coenzima da metionina sintase, que é uma enzima essencial, necessário para a metionina sintase, ela é uma enzima que corrobora para a conversão da homocisteína em metionina. Quando há deficiência dessa vitamina, distúrbios graves podem ser causados, como o excesso de homocisteína, que ela é tóxica. O excesso da homocisteína sérica está relacionado a diferentes eventos cardiovasculares, como infartos, AVCs e outros danos. A não conversão da homocisteína causa diminuição da 5-adenosilmetionina, um metabólito importante para a preservação da bainha de mielina, e distúrbios neurológicos são característicos da expressão dessa desmielinização. Aí eu trouxe uma figura mostrando a atuação das vitaminas. Ali tem a S-adenosil-homocisteína, que ela precisa da metilcobalamina para fazer a conversão da 5-adenosil-homocisteína para 5-adenosil-metionina, que é necessária para reações cerebrais e a composição da bainha de mielina. Um metil-THF, esse metil-THF é metil-tetrahidrofolato, que é a forma ativa do folato, do ácido fólico no plasma. Aí, o metil-tetrahidrofolato, ele converte a homocisteína em metionina. E a B12 também converte o propionil-CoA em metilmalonil-CoA e, posteriormente, em succinil-CoA. Esse metilmalonil, ele é o MMA. As dosagens séricas de homocisteína e ácido metilmalônico são usados em alguns laboratórios como testes da deficiência de vitamina B12. Então, assim, quando tem excesso de homocisteína, ele é usado em exames laboratoriais, essa homocisteína é usada em exames laboratoriais para diagnosticar a ausência de deficiência de B12. E o excesso de metilmalonil-CoA, que é o ácido metilmalônico, ele é usado também para definir se é mesmo B12 ou se é a B9 que está deficiente. A morfologia. A morfologia das células do sangue são idênticas nas duas deficiências, dos dois nutrientes. Tanto na deficiência de B12 quanto a deficiência de vitamina B9 causa maturação nucleocitoplasmática e macrocitose acentuada, com alterações morfológicas características. Então, em ambas as deficiências, há diminuição de aproximadamente 20% das células que morrem na própria medula óssea antes de completar o desenvolvimento. E tanto em uma quanto na outra, possui hemácias com um tamanho maior do que o normal. Essa desordem da maturação nuclear é mais evidente na série eritroide, apesar de acontecer nas 3 linhagens hematopoéticas. Como resultado, além da anemia macrocítica, com megaloblásticos na medula óssea, o número de reticulócitos é normal ou abaixo. No hemograma, a série vermelha apresenta macrocitose, como já falado anteriormente, anisocitose. Anisocitose é a variação de tamanho de hemácias entre hemácias, no qual uma tem tamanho normal, outra tem tamanho fora do normal, anormalmente grande, e o LDW no exame vai medir essa anisocitose. E a poiquilocitose é a diferença no tamanho, na forma das células. Poiquilocitose, então, é a diferença no formato das células sanguíneas. Podendo haver alterações em outras séries sanguíneas, como leucopenia, que significa baixa quantidade de leucócitos, plaquetopenia, que seria baixa quantidade de plaquetas, ou pancitopenia. Pancitopenia é a baixa quantidade generalizada de todas as séries sanguíneas. Nos leucócitos, é comum a presença de neutrófilos grandes e hipersegmentados, ou seja, o núcleo do neutrófilo, como vocês podem ver nessa figura, ele possui muitos lóbulos, muito além do normal, porque o normal é mais ou menos 4 lóbulos, até 4 lóbulos. Passou de 4 lóbulos no núcleo, já é hipersegmentado. Então, as causas dessa anemia, no quesito na cobalamina, que é uma molécula essencial, sua deficiência está associada à dieta vegana, má absorção, cirurgias, como por exemplo a bariátrica, uma cirurgia que causa deficiência de vitamina B12 e outras vitaminas. Também tem doenças autoimunes, como gastrite atrófica, que causa anemia, deficiência de enzimas pancreáticas e problemas no intestino delgado podem levar a má absorção. Já a deficiência de ácido fólico, ela é pouco comum, porém sua causa está basicamente relacionada à alimentação pobre em legumes e vegetais.
Quase todos os alimentos, eles possuem vitamina B12, B9. Quase todos os alimentos possuem a vitamina B9. Porém, a vitamina B9 ela é uma vitamina muito sensível ao calor. Então, se você cozinhar e exceder, ela pode ser facilmente degradada, destruída e perder sua função. Aqui na figura existem exemplos de alimentos com essas vitaminas. Por exemplo, a B9 ela é muito encontrada em alimentos de origem vegetal, como frutas, legumes, verduras, principalmente espinafre, aquelas verduras com as folhas verdes, bem escuras, são as que mais contêm a vitamina B9, que é o ácido fólico. Mas vários alimentos possuem, como grãos, feijão, possuem vitamina B9. Já a vitamina B12, ela é encontrada somente em carnes e produtos de derivação animal, como leite, queijo. Somente ela nos vegetais não possuem a vitamina B12, porque ela é sintetizada por micro-organismos. As causas. A anemia perniciosa está diretamente relacionada ao fator intrínseco, que leva à carência de vitamina B12, uma vez que essa proteína F1 é essencial para o processo de absorção do nutriente, que é produzido nas células parietais do estômago. A deficiência de ácido fólico pode ocorrer em qualquer paciente com dieta inadequada, durante a gravidez ou em casos de anemia hemolítica. A manifestação clínica da deficiência de vitamina B12 varia de casos mais brandos até condições muito severas. De maneira geral, é uma dosagem que se manifesta por um quadro clássico de anemia megaloblástica associada a sintomas neurológicos com frequência e o aparecimento da tríade, fraqueza, glossite e parestesias. Os sintomas: o paciente está sujeito a apresentar perturbação mental, alucinações, isso em caso grave, de muitos anos sem a vitamina B12. Transtorno de humor, isso porque a vitamina tem importante função na formação de moléculas precursoras, monoaminas, como dopamina, noradrenalina, serotonina e S-adenosilmetionina, responsável por diversas reações de metilação no cérebro, resultando em possíveis efeitos na alteração do humor do paciente. Já na anemia causada pela deficiência de folato, os sinais e sintomas como glossite, dor e aparência vermelha na língua, queilite, diarreia e perda de apetite. Aqui tem as figuras mostrando os sintomas. Os sintomas neurológicos da B12 é o esquecimento, confusão mental, em casos graves de demência. A quelite angular, ela é uma estomatite e ela é causada tanto pela deficiência de B12 quanto a deficiência de B9. A palidez e a icterícia, também há palidez e icterícia nos pacientes. Aqui é uma figura de um paciente que tem um valor de hemoglobina inferior do que 7 gramas decilitros. A icterícia é causada pela destruição das hemácias. Quando elas estão em tamanho muito superior e mau funcionamento, o organismo tenta destruir elas e isso elimina bilirrubina, que causa essa aparência amarelada. Glossite atrófica, como mostra na figura ali, é uma língua vermelha, como carne bovina e dolorosa. Também há parestesias, que são formigamentos, dormência ou queimação nas partes do corpo, principalmente em mãos, pernas e extremidades. Fraqueza é o principal sintoma de qualquer anemia. Fraqueza, cansaço, sem causa aparente. A espinha bífida, que mostra aqui no bebezinho, com defeito no tubo neural, ela é causada apenas pela deficiência de B9 durante a gestação. E a glossite atrófica é um corte transversal da medula espinal em um paciente que morreu de degeneração subaguda combinada da medula. O tratamento é realizado com a suplementação por via oral ou intramuscular, dependendo da recomendação médica. Conclusões. As vitaminas B12 e B9 são dependentes uma da outra. Sem a cobalamina, o ácido fólico não consegue exercer sua função corretamente, e ambas causam o mesmo dano, o mesmo defeito na produção do sangue, sendo muito difícil o analista diferenciar apenas no exame microscópico. Portanto, é necessário de mais exames bioquímicos. A deficiência dessa vitamina pode ocasionar transtornos hematológicos, neurológicos, cardiovasculares, estando ela diretamente relacionada com o excesso de homocisteína. E aqui as referências bibliográficas. Então, muito obrigada por assistir a minha apresentação.